Este vídeo explora os mistérios da Bíblia a partir de uma variedade de perspectivas históricas e teológicas que têm sido debatidas há séculos. Para milhares de milhões de pessoas em todo o mundo, ele é conhecido como o Filho de Deus, o Messias, o Príncipe da Paz. Mas quem foi o homem simplesmente conhecido durante a sua vida como Jesus, o filho do carpinteiro de Nazaré, que foi executado pelos romanos e cujos ensinamentos inspiraram uma das religiões mais poderosas e influentes do mundo? Quão precisos são os relatos escritos no Novo Testamento da Bíblia? Jesus não faz muitas das coisas que se esperaria que um Messias fizesse. Seus amigos eram prostitutas e pecadores. O ministério de Jesus foi financiado por muitas mulheres. Você pode se surpreender ao saber que Jesus tinha irmãos. A Bíblia é um dos livros mais importantes já escritos. Seu conteúdo tem sido estudado, debatido e disputado há milhares de anos. Mas será que a Bíblia também contém segredos? Profecias secretas, personagens secretos, textos secretos? Agora, pela primeira vez, uma série extraordinária desafiará tudo o que pensamos, tudo o que sabemos e tudo o que acreditamos sobre a Bíblia. O antigo reino da Judéia, há mais de 2000 anos. Foi aqui, de acordo com os evangelhos de Mateus e Lucas do Novo Testamento, que o menino Jesus nasceu, filho de uma jovem chamada Maria e seu marido José. Mas acredite ou não, o ano real do nascimento de Jesus é incerto. Durante séculos, o ano 1 depois de Cristo ou ano Domini, o ano de Nosso Senhor, foi considerado correto. Mas pesquisas históricas recentes provaram o contrário. Quero deixar claro que esta não é uma opinião deste canal. Apenas queremos apresentar os fatos que foram estudados por professores de diversas universidades. O Novo Testamento afirma que Jesus nasceu na cidade de Belém, mas mesmo isso foi recentemente questionado por historiadores e teólogos. Jesus nasceu em algum lugar entre 4 e 7 a.C., porque Herodes, o Grande, morreu em 4 a.C., e Jesus nasceu durante Herodes, o Grande. Este é um dos segredos que os estudiosos conhecem, mas a maioria das pessoas não pensa. Aqueles que fizeram o calendário dataram incorretamente o nascimento de Jesus. E ainda vivemos em um calendário onde Jesus realmente nasceu entre 4 e 7 a.C. Mas o nascimento não é o único fato histórico que parece diferir da tradição. O Novo Testamento afirma que Jesus nasceu na cidade de Belém, mas mesmo isso foi recentemente questionado por historiadores e teólogos. Disse que Jesus nasceu em Belém tanto em Mateus como em Lucas. Na verdade, os historiadores de hoje pensam amplamente que Jesus não nasceu em Belém, mas sim em Nazaré, cidade natal dos seus pais José e Maria. De acordo com o Evangelho de Lucas, antes de dar à luz Jesus, Maria e seu marido José teriam sido obrigados a viajar para Belém, local de nascimento de José, para participar do censo romano. Mas estudos recentes indicaram que o único censo provável durante esse período foi o censo de Quirino por volta do ano 6 depois de Cristo. Sabemos muito sobre o censo romano. Afinal, o objetivo de um censo era a tributação, e os romanos eram bastante hábeis em manter documentação quando se tratava de tributação. Não há uma única evidência de que essas pessoas deveriam ser contadas não no local de residência, mas no local de nascimento do pai. Então, por que Mateus e Lucas dizem que Jesus nasceu em Belém e não em Nazaré? Porque, de acordo com as profecias sobre o Messias na Bíblia hebraica, o Messias deveria nascer na cidade de Davi, que é Belém. Por que existe uma disparidade entre o relato bíblico da história de Jesus, nascimento e os resultados da pesquisa dos principais historiadores? O fato é que praticamente tudo o que sabemos sobre a vida de Jesus vem dos 4 evangelhos do Novo Testamento. E embora os evangelhos sejam creditados aos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos podem na verdade ter sido escritos 40 a 100 anos após a crucificação. Eles também continham pouco ou nenhum relato da vida de Jesus e sua vida antes de se tornar profeta. Adoraríamos saber respostas sobre como era Jesus quando adolescente e se Jesus já teve namoradas. Os evangelhos realmente não querem nos contar nada disso, porque eles estão realmente interessados em focar apenas no porquê de Jesus ser quem ele é e o que ele fez.
o que realmente aconteceu durante a vida de Jesus. Os chamados anos perdidos? As contas foram omitidas deliberadamente? Se sim, por quê? Talvez um exame mais detalhado dos evangelhos revele alguns fatos surpreendentes. Um dos segredos mais bem guardados sobre Jesus é que ele pertence a uma família bastante grande. Conhecemos pelo menos 4 irmãos: Tiago, José, Judas e Simão. Conhecemos pelo menos algumas irmãs. Uma delas se chamava Salomé. Achamos uma Maria. Então aí você tem 7 filhos, talvez mais. E o curioso sobre a família de Jesus é que muitos deles mais tarde se tornam pessoas-chave na igreja, principalmente o irmão de Jesus, Tiago. É curioso como eles desaparecem, e pode ser apenas porque, com o passar do tempo, a ideia da virgindade perpétua da Virgem Maria se popularize. Talvez um dos aspectos mais controversos e profundos da história de Jesus seja a crença de que sua mãe, Maria, o deu à luz ainda virgem. Mas, curiosamente, as referências ao nascimento de Jesus de uma virgem só podem ser encontradas em 2 dos evangelhos, Mateus e Lucas. Um evento tão milagroso não deveria ter sido divulgado de forma mais ampla? Ou foi, como sugerem alguns estudiosos, uma tentativa de Jesus diante dos seus seguidores para justificar sua crença nele como o Messias hebreu, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento? O Novo Testamento adora confiar nas profecias do profeta Isaías como prova da salvação de Jesus. Uma das profecias que se tornou muito popular foi uma profecia durante o tempo de Ezequias. Esta profecia foi contada assim: Jerusalém está sitiada. Eles não sabem se vão sobreviver. E Isaías surge com uma profecia, diz: olha, eis que há uma virgem, e ela dará à luz um filho, e seu nome será Emanuel, que é Deus conosco. Mateus usa uma palavra grega que neste contexto significa virgem, mas a palavra hebraica que aparece em Isaías pode significar virgem, mas geralmente significa apenas uma jovem, sem nenhum comentário sobre se ela já fez sexo. Mateus meio que se meteu nessa interpretação para afirmar que Jesus nasceu de uma virgem. A ideia de que Jesus tem irmãos torna-se inconveniente, torna-se um problema. As pessoas não gostam de pensar que Maria possa ter dado à luz alguém além de Jesus. E assim, com o passar do tempo, a igreja os exclui da história, os explica, diz que talvez eles fossem filhos de José de outro casamento, e assim por diante. Além das evidências de que Jesus tinha irmãos e irmãs, há de fato uma grande variedade de outros textos antigos sobre a vida e os ensinamentos de Jesus que são referenciados na tradição cristã, mas permanecem fora do Novo Testamento oficial. Em 1945, agricultores egípcios que escavavam na pequena cidade de Nag Hammadi descobriram um jarro de barro contendo mais de 50 textos antigos, mais tarde chamados de evangelhos gnósticos. Acredita-se que sejam mais antigos que as cópias mais antigas conhecidas do Novo Testamento. Eles também incluem várias versões adicionais, e às vezes conflitantes da obra de Jesus. Vida e ensinamentos. Provavelmente 85% do que estava disponível no mundo antigo foi destruído. O que temos no Novo Testamento, embora existam 4 evangelhos, é uma fatia muito pequena das tradições que estavam disponíveis. Não se esqueça de deixar o like e também se inscreva no canal.